Olá, Cozinha da Si vem hoje com uma receitinha muito prática, aquele lanchinho rápido, delicioso, esfirras. Você vai adorar essa receita, muito simples e muito prática. Irá precisar de ingredientes que você com certeza sempre terá em casa. É muito simples. Você irá precisar para a nossa receita de hoje açúcar, fermento biológico, farinha de trigo, ovo, óleo, leite e sal. Veja como é muito simples. Para o preparo, você vai colocar em um recipiente todos os ingredientes. Utilizei 250 ml de leite, um ovo. Sempre que for colocando os ingredientes, você vai misturando. O óleo é 50 ml de óleo. Gente, eu fiz algo que não é correto nessa receita, mas você não irá fazer. Quando for misturar todos os ingredientes, o fermento biológico é colocado antes da farinha de trigo, depois que eu coloco o sal. Aqui utilizei 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal. É depois desse momento que colocamos o fermento biológico. Quando colocar o fermento biológico, você vai misturar bem antes de acrescentar a farinha de trigo. Para fazer essa receita, utilizei 600 gramas de farinha de trigo, mas você irá misturar primeiro 500 gramas. O restante será no momento em que você for sovando a massa, porque você precisa que a massa esteja desgrudado da sua mão e do local em que você estiver sovando ela. Durante o processo em que você for sovar a massa, você vai acrescentando a farinha de trigo até ela desgrudar totalmente a massa da sua mão. Quando ela estiver desgrudada, você irá sovar por 15 minutos. Aproximadamente 15 minutos é o tempo ideal para que o fermento comece a agir. Depois que você solvar bem a massa, você irá colocá-la dentro de um saco plástico. Retire o ar do saco plástico para que ela possa crescer melhor. Coloque em um saco plástico e deixe descansando por 30 minutos. Esses 30 minutos é essencial para a massa crescer. Enquanto a massa cresce, vamos no preparo do nosso recheio. Fizemos um recheio de carne moída. O ideal é que o recheio esteja sempre bem sequinho, porque se estiver muito molhado, a massa pode furar quando estiver assando. Nós acrescentamos batatinha na nossa massa, porque nós gostamos muito de batata no molho de carne moída. Mas o recheio é a gosto de cada um e você pode usar a sua criatividade. Você pode fazer o recheio de frango, o recheio de queijo. Isso aí fica a gosto de cada um. Depois que a massa tiver descansado, você irá cortá-la em 3. Divida a massa em 3 e faz uns rolinhos como esse. Eu fiz a medida da esfirra de 3 dedos. Eu fiz essa medida para as esfirras ficarem todas do mesmo tamanho. Agora o tamanho também fica a seu critério. Nessa medida, deu 19 esfirras, um tamanho bem caprichado. Depois que fizemos todo o corte, vamos lá abrir a massa. Para abrir, o ideal é você iniciar abrindo com a mão. Depois que você abrir um pouco com a mão, é que você irá utilizar o rolo. Não deixe a massa muito fina para ela não rasgar quando estiver assando.
Uma dica muito boa é você, depois que abrir a massa, utilizar um prato pequeno, algo redondo para cortar. Assim fica mais fácil de você fazer o fechamento. Depois que você rechear a massa e fechar, irá descansar a esfirra por 30 minutos para ela crescer. Depois desses 30 minutos, você leve ao fogo por aproximadamente 15 minutos e estará pronta a sua esfirra. Outro detalhe, não esqueça de ligar o forno antes de colocar as esfirras por uns 10 minutos para ele ir aquecendo. Depois de aquecido, é muito rápido. 15 minutinhos, você já estará com seu lanche pronto. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal.